we have just received word that the Academy Award-winning actor and comedian Robin Williams has died. Tonight, celebrities are sharing their condolences. The world has lost one of his biggest stars. Where did they get Sarah Palin? Where did they find her? Robin Williams foi um dos comediantes mais engraçados e talentosos de sua geração. It's like she came from some sort of reality show, Project Running Mate. Here she comes. Here comes Sarah. Her hobbies are breastfeeding and helicopter hunting. Com sua energia inesgotável, língua afiada e capacidade de improvisação, ele ganhou fama mundial. Mr. Williams was last seen alive by his wife at approximately 10:30 p.m. Mas em 11 de agosto de 2014, Robin Williams foi encontrado morto em um quarto de sua casa em Tiburon, na Califórnia. That was an apparent suicide due to a hanging. As primeiras notícias levantavam uma hipótese. His publicist says as of late, Williams had been battling severe depression. Battle with depression. Battling severe depression. Mas entre as pessoas que sofrem de depressão, apenas uma minoria, menos de 1 em 10, tira a própria vida. Ao longo da minha carreira, eu fiz muitas entrevistas e ouvi muitas histórias de famílias sobre depressão e as causas de suicídios. E na minha experiência, a depressão é raramente o único fator que motiva um suicídio. E nós temos que investigar mais a fundo para entender exatamente o que aconteceu naquela noite. Autópsia de famosos. Robin Williams. O renomado patologista forense Dr. Richard Shepard realiza autópsias de alta visibilidade há mais de 25 anos. Seu conhecimento foi utilizado no inquérito do Domingo Sangrento após os ataques de 11 de setembro e nas investigações sobre a morte da princesa Diana. Este é o relatório do legista sobre a morte de Robin Williams. E nessas 30 páginas, para quem sabe interpretar, há um relatório completo de seus últimos dias e horas. O relatório diz que ele cometeu suicídio, o que obviamente está correto. Mas a grande questão é o que estava acontecendo em seu corpo naquele momento que o levou a tirar a própria vida. Julho de 2014. 6 semanas antes de sua morte, Robin Williams se interna no Centro para Tratamento de Dependência Hazelden, nos arredores de Minneapolis, Minnesota. De acordo com seu assessor de imprensa, ele quer aprimorar e renovar seu compromisso continuado com a sobriedade. É sua tentativa mais recente de se manter sóbrio após uma longa batalha com as drogas e o álcool. Aos 62 anos, sua carreira como astro de Hollywood não é mais a mesma. Robin Williams estava em uma encruzilhada na carreira. Ele tinha sido o rei do cinema, o rei da televisão, o rei da comédia stand-up. E agora, ele não era nada disso. Ele tinha contas enormes a pagar. Falam em 30 milhões de dólares em pensão para 2 ex-mulheres. E ele tinha muita dificuldade em enxergar como seria o seu futuro com clareza. Los Angeles, 1978. Robin Williams alcança fama aos 27 anos interpretando Mork no seriado de sucesso Mork and Mindy. Ele improvisava muitas falas naquela série e a performance dele era impressionante, era algo que as pessoas nunca tinham visto antes. E isso fez o público parar e prestar atenção, porque a gente estava diante de um artista que não só escrevia bem, como também era um grande comediante. 60 milhões de americanos assistem ao programa cada semana, tornando Robin Williams famoso da noite para o dia. Depois foi revelado que boa parte do diálogo ficava a critério do Robin, nas cenas em que ele aparecia. E assistindo aos episódios hoje, é revelador saber que ele estava inventando tudo na hora. Quem é capaz disso? Eu não. Ele era destemido. Eu acho que essa ausência de medo fazia dele um grande comediante. Ele não ligava para a aparência, não ligava para a voz e, sem dúvida, não ligava para o que os outros pensavam. A carreira cinematográfica de Robin Williams começa em 1980. Sua atuação no filme de 1987, Bom Dia, Vietnã, é premiada com um Globo de Ouro. Em 1997, ele está no auge da profissão.
Após uma série de sucessos de público e crítica, ele vence seu único Oscar por Gênio Indomável. Em Hollywood, os fatos não mentem. Quando você faz mais de 60 filmes e é considerado o papel de destaque em todos eles, e eles rendem mais de 5 bilhões de dólares, você tem poder de fogo. Você é um astro do cinema, capaz de garantir a bilheteria. Apesar da fama, ele é um membro discreto da sua comunidade, que passava horas em uma loja de brinquedos local. A gente se conheceu, eu acho que em 87 ou 88, e ele virou um cliente ao longo dos anos, e a gente foi ficando mais próximos, amigos. Quando ele vinha aqui, eu percebia que ele não tinha um ego inflado, ele nem queria que prestassem atenção nele, era simplesmente uma pessoa normal. Dava pra saber quando ele terminava um filme e recebia um cachê bom, porque ele sempre aparecia aqui. Ele vinha e comprava um montão de coisa. Ah, é, um presentinho pra mim mesmo, ele falava, e levava coisa pra caramba. 5 de agosto de 2014. Robin Williams está em casa após uma temporada em um centro de tratamento de dependência. Aos 63 anos, ele já está sucumbindo a doenças típicas de um homem da sua idade. Lendo o relatório de autópsia, fica claro que Robin Williams tinha vários problemas de saúde. A primeira coisa que eu notei foram 2 remédios, finasterida e silodosina. E os 2 remédios são usados no tratamento de problemas associados a uma próstata aumentada. A pressão sobre a bexiga, causada pela próstata aumentada, faz o homem ir ao banheiro com mais frequência, especialmente à noite. Então era provável que o Robin Williams estivesse acordando várias vezes por noite. Isso é muito perturbador e muito irritante. A próstata aumentada é apenas o começo dos seus problemas de saúde. Eu tenho que estudar mais a fundo para entender todas as facetas da vida deste homem. E ainda temos muitas coisas para analisar antes de saber ao certo por que o Robin Williams se matou. O relatório de autópsia revela problemas de saúde mais sérios que o afetam há anos. O relatório do legista mostra que ele sofria de problemas cardíacos consideráveis. O coração de um homem adulto normal pesa cerca de 330 gramas, mas o relatório da autópsia diz que o coração de Robin Williams pesava 530 gramas. O músculo do coração estava hiperatrofiado e isso ocorreu porque ele tinha que trabalhar mais para superar alguma doença subjacente. Cinco anos antes de sua morte, Robin Williams, aos 57 anos, está na estrada com um novo espetáculo e sob pressão para que ele seja um sucesso. Robin Williams não fazia uma turnê há 6 anos. Então, aquilo era vital para ele. Vital em 3 sentidos. No sentido comercial, para mostrar que ele ainda era um astro capaz de conquistar o público com o seu humor. Para sua própria confiança, sua capacidade de contar piadas e fazer as pessoas rirem. E, finalmente, para sua imagem, para mostrar ao mundo que ele ainda era capaz de atuar no nível mais alto. Foi um sucesso absoluto. Mas com 26 shows em 2 meses, é uma verdadeira maratona. Quando chega à Flórida, ele começa a sentir falta de ar e palpitações. Ele devia estar péssimo. Ele devia ser um homem extremamente debilitado, que não sabia o que estava acontecendo. O relatório de autópsia indica uma cicatriz de 23 centímetros no centro do peito dele e havia evidência de substituição da válvula aórtica. A válvula aórtica ajuda a regular o fluxo sanguíneo dentro do coração e a bombear o sangue arterial através do corpo. Uma válvula danificada pode não se fechar corretamente e o sangue bombeado pelo coração pode voltar pela válvula na direção errada. Isso pode causar diversos sintomas: desmaios, ritmo cardíaco anormal e ataques cardíacos. E quando a doença é grave, o único tratamento é substituir a válvula. Em março de 2009, Robin Williams sofre uma cirurgia cardíaca para a remoção da válvula aórtica e substituição por uma prótese.
A operação é um sucesso. Após uma recuperação de 6 meses, ele volta à turnê. O coração continuava aumentando, mas parecia estar funcionando bem e os sintomas preocupantes devem ter passado. Ele devia estar se sentindo ótimo depois da cirurgia. Então temos um grande paradoxo. Ele tinha superado uma doença cardíaca grave e estava curado dos sintomas. Por que então ele se mataria? Fairfax, na Califórnia. Menos de 2 dias antes da sua morte, ele vai à abertura de uma exposição em uma galeria de arte com sua terceira esposa, a pintora Susan Williams. Estas são as últimas fotos tiradas de Robin Williams em sua última aparição pública. Ele parecia estar calmo, conversando com as pessoas. Na verdade, muita gente disse que, na opinião delas, era o Robin de sempre. Ele estava de ótimo humor. Mas em 42 horas, Robin Williams estará morto. Apesar da calma aparente na galeria, o relatório de autópsia revela que seu temperamento é controlado por uma série de substâncias. O relatório toxicológico mostra que no momento da morte, o Robin Williams tinha 40 nanogramas por mililitro de mirtazapina na corrente sanguínea. A mirtazapina é uma droga usada no tratamento de casos graves ou profundos de depressão. Uma das causas da depressão é a queda dos níveis de neurotransmissores, as substâncias que passam os sinais de um neurônio para o outro dentro do cérebro. A mirtazapina atua elevando os níveis desses 2 neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina, ajudando a aliviar os sintomas da depressão. De acordo com o relatório de autópsia, a depressão não é novidade para Robin Williams. Ele passou boa parte da vida lidando com ela. I'm not always fun to be around, and that there is this thing of, yeah, the world sees one thing, and what am I like at home? Different, because I can't always be on. Ele vivia deprimido. Havia uma dualidade. Nem sempre atuava, nem sempre era engraçado, nem sempre estava feliz. Era impossível. Nenhum ser humano seria capaz de sobreviver mantendo aquele nível de energia 24 horas por dia. Então, eu acho que isso ilustra essa dualidade. Ele era um artista brilhante, um gênio maníaco e insano. Mas também tinha momentos de privacidade, de descanso, de silêncio e contemplação. Quando eu estava com Robin, ele começava a entrar em depressão. Ele não queria falar com os outros, ele ficava com uma expressão fechada, ele queria privacidade, ele era muito engraçado em um momento e no outro muito sério. E o Robin verdadeiro era assim. Quando eu estava com ele, ele era fechado e sério. Ele não vivia contando piadas. Quando ele saía do palco, a cara engraçada que todo mundo via ficava muito séria, muito triste, muito introspectiva, muito tímida. E ele não queria falar com ninguém, ele não era gregário. Ele não gostava muito das pessoas. Na verdade, eu sentia que o Robin não queria a companhia das pessoas. O Sr. Williams vinha com frequência e dava para ver pela expressão facial dele quando ele estava feliz e quando não estava. Dava para ver quando ele estava a fim de conversar e quando não estava a fim de conversar. Ele vinha, pagava e falava tchau. Quando eu conheci o Robin Williams, ele era engraçado, inteligente, ágil, sempre tentando fazer os outros rirem. Mas por trás daquela fachada, havia um outro homem que parecia estar provavelmente incomodado com a ideia de estar sob os holofotes. Eu o comparo a um iceberg. Os 10% acima da superfície eram o artista hilário, mas 90% ficavam abaixo da superfície, com muitas inseguranças e muitas preocupações. E esse era o Robin que só a família dele via. As raízes da depressão podem remontar à sua infância. Williams conta à psicóloga clínica doutora Pamela Stephenson Connolly que teve uma criação extremamente repressora.
Com quase 30 anos e morando em Los Angeles, Robin vê a rejeição da infância ganhar contornos depressivos, alimentados pela bebida e as drogas. Ele passava os dias no estúdio gravando Mork and Mindy, mas à noite mergulhava em uma vida de excessos. Eu bebi e usei drogas com Robin e, infelizmente, nós dois exageramos. As festas com Robin não tinham limites. Ele só ligava para cocaína e para o álcool. Ele era amigo do pessoal do Saturday Night Live. Era o começo dos anos 80, a época das discotecas e do sexo, drogas e rock and roll. Uma época de excessos. O Robin fazia parte desse mundo. A cocaína parece compensar uma aparente falta de confiança. As drogas mudavam o humor do Robin porque ele se sentia seguro, ele se sentia viril, ele se sentia confiante, ele se sentia amado. Ele deixava de ser o Robin inseguro, perguntando como eu fui, como eu me saí. Ele não fazia mais isso. Mas a cocaína também muda seu comportamento de outras formas. If I was on cocaine right now, we'd be doing the entire interview like this, so I'd be over here at the window going, "They're coming." I'm okay. Excuse me, Tom. I'll be right back. But, you know, it was my only chance really to shut down so that I didn't have to deal with people. Pode surgir um círculo vicioso quando a pessoa usa a bebida e as drogas para mascarar sensações ruins, como a depressão. Então, ela usa a bebida e as drogas para se sentir melhor, mas é só temporário. Assim que essas substâncias deixam o corpo, há uma reação que pode causar a depressão por abstinência e a pessoa se sente muito pior. Então, ela usa outra vez para combater essas sensações ruins e ela volta para o círculo vicioso. Mas em 1993, Robin Williams toma a decisão repentina de parar de beber e usar drogas. The basic thing that really sobered me up was that I was about to have my first child. I didn't want to be going, "Hey, here's a little switch. Daddy's going to throw up on you, okay?" O nascimento de seu filho, Zach, tem um efeito estabilizador. E na década seguinte, sua carreira decola. Em 2003, no Alasca. Robin Williams está filmando. Quem é morto sempre aparece. Após 20 anos de sobriedade, ele enfrenta uma crise. Ele recorreu ao álcool de novo. Foi uma recaída. Anos depois, ele explica o que o fez voltar a beber. E novamente, a depressão está na raiz do problema. O que aconteceu foi que o Robin estava se sentindo isolado naquele momento. Ele se sentia perdido e incapaz de explicar a qualquer pessoa como estava se sentindo triste. Robin Williams dá a entender em uma entrevista a Marc Maron que chegou a pensar brevemente em suicídio, sugerindo que estava cansado da vida e dizendo: "Quando eu estava bebendo, por um momento passou pela minha cabeça, f*** a vida." E o meu cérebro consciente falou: "Você disse f*** a vida? Sabe, você tem uma vida bem decente hoje em dia." Na entrevista, ele questiona o efeito que o álcool tem sobre o seu julgamento, perguntando: "Posso te perguntar o que você está fazendo agora? Sentado pelado em um quarto de hotel com uma garrafa de Jack Daniels? Sim. Será que isso não está influenciando a sua decisão? Possivelmente. E quem está naquela cama? Eu não sei." A depressão alimentada pelo álcool já causou pensamentos suicidas. Isso aconteceu novamente? Os sinais clássicos do abuso de álcool por longos períodos ficariam evidentes na autópsia. O álcool danifica o fígado e isso aparece na autópsia na forma de acúmulo de gordura ou cicatrizes no fígado. A autópsia de Robin Williams não mostrou nenhuma evidência dessas anomalias, sugerindo que o fígado dele, no momento da morte, não estava sendo afetado pelo álcool. Amostras de sangue também são submetidas a exames toxicológicos para checar o uso de drogas ilícitas ou álcool logo antes do suicídio. Não havia álcool ou cocaína presentes. Isso indica que ele não consumiu nenhuma dessas drogas nas últimas 24 horas da sua vida.
Não há sinais de que sua depressão foi exacerbada pela bebida ou pelas drogas no momento da morte. Mas nas últimas semanas de vida, Robin Williams foi afetado por diversas doenças debilitantes. Sabemos que ele tinha um coração aumentado devido a um problema na válvula. Ele tomava remédios para a depressão. Mas eu suspeito que há mais por trás da morte dele e nós temos que investigar a fundo para chegar a um entendimento completo de por que o Robin Williams se matou naquela noite. Exames forenses das amostras de sangue e tecidos rendem mais pistas. A toxicologia revelou a presença de um remédio chamado levodopa. A levodopa combina com outra droga, a carbidopa. É o tratamento padrão para uma doença conhecida como mal de Parkinson. Em novembro de 2013, 9 meses antes de sua morte, Robin Williams se mantém sob os holofotes participando de programas de entrevista e fazendo aparições públicas. Mas no mesmo mês, ele é diagnosticado com o mal de Parkinson e começa a enfrentar mudanças físicas assustadoras. O mal de Parkinson é uma doença neurológica progressiva que causa deterioração do movimento e da coordenação. Os neurônios da região do cérebro, conhecida como substância negra, produzem um neurotransmissor chamado dopamina. O mal de Parkinson pode surgir quando proteínas anormais, chamadas corpos de Lewy, se acumulam e matam estas células nervosas. Isso reduz os níveis de dopamina, causando sintomas físicos como tremores e redução de mobilidade. O tratamento para isso é uma combinação de substitutos para a dopamina, que aumentam os níveis dela no cérebro e compensam os efeitos dos danos causados às células. A levodopa, o remédio que ele está tomando, pode mitigar os efeitos da doença, mas não há uma cura conhecida. Quando eu fiquei sabendo que o Robin tinha sido diagnosticado com o mal de Parkinson, eu senti um calafrio. Eu me lembrei do meu pai, que também teve. Eu imagino que o impacto sobre o Robin foi devastador. É uma doença horrível, debilitante, e sejamos francos, o Parkinson é cruel. Dá para imaginar o quanto ele deve ter se sentido alheio ao seu próprio corpo. O corpo era a ferramenta que ele usava para se expressar para o mundo. Era a forma como ele se conectava emocionalmente conosco e nos fazia rir e nos fazia chorar e estava definhando. Então ele estava perdendo a identidade. Deve ter sido psicologicamente arrasador para ele. Robin Williams sabe tudo sobre o mal de Parkinson. Seu amigo, o ator Michael J. Fox, foi diagnosticado em 1991. O Robin tinha conhecimento total do que o mal de Parkinson faria com ele. Ele decidiu não ir a público. Então, eu acho que foi um fardo a mais. E ele lidou com isso e tratou a doença. Mas foi algo que ele decidiu não dividir com os fãs. O diagnóstico do mal de Parkinson ou os sintomas da doença, além da depressão, podem ser o bastante para levá-lo ao suicídio? Depois que o Robin foi diagnosticado com o mal de Parkinson, ele tinha uma decisão a tomar. Ou recuar, ou seguir em frente. E, obviamente, o volume de trabalho que ele aceitou, mesmo depois do diagnóstico, mostra que ele escolheu seguir em frente. E ele está prestes a reprisar um de seus papéis mais conhecidos em um filme que o levará de volta ao primeiro escalão de Hollywood. Em abril de 2014, a Fox anunciou que ia fazer a sequência de Uma Babá Quase Perfeita, com Robin Williams de volta ao papel principal. O primeiro filme foi importante para ele. Ele ganhou um Globo de Ouro e a bilheteria do filme ultrapassou os 200 milhões de dólares.
Isso mostra que ele estava decidido a continuar trabalhando depois de 2014, em 2015 e além. E no que dependesse dele, ele continuaria atuando. Apesar do mal de Parkinson, ele completou mais 4 filmes, incluindo Uma Noite no Museu 3. O Robin Williams conviveu com o mal de Parkinson por vários anos. Ele fez o tratamento. Mas existem muitos tratamentos e uma pesquisa constante com a possibilidade de uma cura no futuro bem próximo. E eu duvido que o mal de Parkinson tenha sido o gatilho que levou ao suicídio dele. 10 de agosto de 2014. Um dia antes de ser encontrado morto. De acordo com o relatório de autópsia, Robin está em casa com sua mulher, Susan. Ao longo dos anos, ele montou uma coleção valiosa de relógios de pulso. E agora, de acordo com a esposa, ele coloca vários deles em uma meia. Aí o Robin Williams levou a meia com eles até a casa de um amigo. E pediu que o amigo cuidasse deles. Foi um incidente muito peculiar que a esposa dele descreveu como típico da paranoia crescente que ele exibia. Alguém que sofre de delírios paranoicos pode sentir que está em perigo ou sob ameaça, que algum dano psicológico, físico ou financeiro pode ser completamente iminente. O relatório de autópsia revela mais evidências de que o estado mental de Robin Williams está se deteriorando. Um remédio chamado quetiapina foi encontrada no quarto dele e é uma droga muito potente, usada no tratamento de mania ou outros problemas psiquiátricos graves. A receita da droga é de 7 dias antes da morte dele. Então houve uma mudança nos sintomas que o fez ir ao médico. E isso pode ter a ver com os relatos de comportamento paranoico. 10 da noite. Robin Williams já está em casa. Sua esposa afirma que ele parece bem. Ela se prepara para dormir sozinha na suíte principal. De acordo com o relatório do legista, seu marido está em outro quarto porque tem dificuldade para dormir. Quer alguma coisa? 10:30 da noite. Ele pega seu iPad na gaveta do criado mudo e deixa o quarto. De acordo com o relatório, Susan acha que ele está de bom humor. É a última vez que alguém vê Robin Williams com vida. Daquele ponto em diante, a sequência exata de eventos é desconhecida, mas a autópsia revela 10 pequenos cortes no braço, provavelmente feitos com um canivete. De acordo com a autópsia, os cortes são feitos em algum momento entre 10:30 da noite e 11 da manhã do dia seguinte. Os múltiplos cortes no pulso esquerdo não são evidências de ferimentos superficiais associados à autolesão. Na minha opinião, são lesões exploratórias associadas ao início de uma tentativa de suicídio séria. Mas é a primeira vez que o indivíduo sente a dor que é causada pelas lesões. E acho que nesse caso, o Robin Williams avaliou a dor e parou. Exames de DNA confirmam que o sangue na lâmina pertence a Robin Williams.
O relatório de autópsia diz que um pano branco molhado com manchas vermelhas é encontrado no banheiro. Uma descoberta condizente com a ideia de que, mesmo quando parece disposto a tirar a própria vida, ele faz questão de manter tudo limpo. Por mais estranho que pareça para o Robin Williams, naquele momento, ele está agindo de forma totalmente racional. Apesar do fracasso na primeira tentativa, ele ainda é capaz de tomar a decisão racional de usar um método diferente e tentar outra vez. When a beloved celebrity known to virtually everyone dies suddenly and tragically, it can have the feeling of a death in the American family. Só de ouvir o apresentador dizer Robin Williams está morto, estamos recebendo relatos confirmando isso, eu perdi o fôlego. Eu caí no chão, eu fiquei sentada no chão do cinema, atordoada. Eu fiquei, a princípio, muito surpreso, chocado. Para ser sincero, para mim é muito difícil acreditar que isso seja verdade, que ele se foi. We are mourning the loss of such a great man. The world has lost one of his biggest stars. I loved the man, I loved his work. He was bedazzling. A contribuição dele para a cultura pop e o impacto que ele teve sobre mim ao ver os filmes dele, ao admirar o seu talento e a sua ligação emocional comigo e com milhões de pessoas em todo o mundo, fez literalmente o tempo parar por um momento. Enquanto o público absorve a notícia de sua morte, os investigadores tentam explicar como a vida de um dos maiores talentos cômicos do mundo pôde acabar de forma tão trágica. Ninguém está preparado para as revelações seguintes. E aqui, escondida no relatório de autópsia, temos evidência de uma condição terminal que ninguém conhecia. Nem mesmo o próprio Robin Williams. Pouco antes do meio-dia, em 11 de agosto de 2014, o corpo de Robin Williams é descoberto em sua casa em Tiburon, na Califórnia. Ele é encontrado enforcado em um cinto, preso a uma porta do armário do quarto de seu enteado. Com a pressão do cinto aplicada contra o pescoço, ele devia perder a consciência de 5 a 15 segundos depois. Em seguida, o dano ao cérebro é progressivo, devido à falta de oxigênio e sangue. E a morte ocorre em cerca de 3 a 5 minutos após a suspensão. A prioridade na investigação de uma morte súbita como esta é o exame da cena. Como o cinto foi preso ao ponto mais alto? Como o cinto foi encontrado em relação ao corpo? E todas as outras características dos arredores. Esse é o passo fundamental na compreensão de um enforcamento. Um elemento especialmente estranho é a toalha enrolada no cinto.
Esse elemento costuma indicar uma prática conhecida como asfixia autoerótica. Asfixia autoerótica é a aplicação proposital de pressão ao pescoço com o objetivo de estimular e intensificar a experiência sexual. A toalha é usada para evitar hematomas ao redor do pescoço. É uma possibilidade considerada pelo investigador que pergunta a Susan Williams se seu marido tinha algum histórico de asfixia autoerótica. Ela afirma que não. Mas o investigador fica sabendo que no filme O Melhor Pai do Mundo, o personagem de Williams descobre que seu filho morreu acidentalmente de asfixia autoerótica. E a cena pode ter servido de inspiração. Os elementos típicos da asfixia autoerótica são nudez, material erótico, às vezes travestimos, às vezes ataduras e às vezes a presença de um material macio entre a forca e o pescoço. Nesse caso, o único elemento presente era a toalha. Mas a cena não condizia nem um pouco com a asfixia autoerótica. É mais provável que ele estivesse com medo de sentir dor ao se enforcar. Então ele colocou a toalha entre o cinto e o pescoço para aliviar a dor. Nenhum bilhete é encontrado, embora isso não seja incomum. Menos de metade das pessoas que cometem suicídio deixam bilhete. Uma investigação de suas mensagens de texto, e-mails e histórico de navegação não revela nenhum indício de que ele estivesse pensando em se matar. Mas duas abas abertas em seu navegador revelam uma pista vital. Nas horas anteriores à sua morte, Robin Williams estava lendo sobre duas drogas, lírica e propranolol. A lírica é uma droga usada para aliviar dores severas e às vezes tem um papel no tratamento de convulsões ou epilepsia. O propranolol pode ser usado para combater a pressão alta, mas também é muito usado no tratamento da ansiedade. Não há evidência no relatório de autópsia de que Robin Williams estivesse tomando estes medicamentos. Nenhum vestígio deles é encontrado em seu corpo. Então, por que ele estava lendo sobre elas? O interesse nessas drogas sugere que ele estava ciente de que havia mais algum problema, algo que estava afetando a sua mente, algo que ele não conseguia identificar. Na verdade, o relatório mostra que Robin Williams estava certo. Ele tinha um problema muito grave que não tinha sido diagnosticado. Após sua morte, amostras de seu tecido cerebral são enviadas a um laboratório para um exame de rotina por neuropatologistas. Quando examinaram o cérebro no microscópio, eles descobriram que os corpos de Lewy, os acúmulos de proteínas anormais nas células, estavam presentes na parte do cérebro que causa o mal de Parkinson. E isso era esperado. O que eles não esperavam era a presença de corpos de Lewy em todo o cérebro do Robin Williams. O que indica um processo degenerativo bem diferente. Os corpos de Lewy são acúmulos anormais de proteínas nas células cerebrais. E com o aumento destes acúmulos, os neurônios param de funcionar. E quando os neurônios param de funcionar, essa parte do cérebro para de funcionar corretamente. E o progresso é inexorável. E a deterioração é mais visível nas funções mais complexas: a memória, o pensamento e o planejamento. A presença dos corpos de Lewy adicionais indica que Robin Williams não estava sofrendo apenas do mal de Parkinson. Ele estava sofrendo de outra doença ainda muito mais grave. O Robin Williams tinha demência não diagnosticada. A demência é o declínio crônico e contínuo das funções cerebrais, levando à perda de agilidade mental, linguagem, memória e, no fim, da capacidade fundamental de cuidar de si mesmo. Para o Dr. Shepard, esta evidência neurológica vital é a peça que faltava no quebra-cabeça. O diagnóstico de demência com corpos de Lewy muda totalmente a nossa compreensão das últimas horas do Robin Williams.
Os pacientes tendem a ficar deprimidos. A demência com corpos de Lewy pode causar deterioração física e sintomas semelhantes ao Parkinson, como rigidez muscular e tremores. A necessidade intensa e frequente de urinar também é associada à demência com corpos de Lewy, que teria exacerbado o problema na próstata de Williams. Ela pode causar distúrbios do sono e insônia, o que pode explicar por que o Robin Williams estava dormindo no quarto do enteado. Outras características da doença são ansiedade, delírios e tendências paranoicas. Imaginar coisas que não estão acontecendo e ouvir coisas que não existem. As flutuações cognitivas que levam a períodos de confusões seguidos por períodos de consciência podem explicar as mudanças de temperamento descritas pela esposa ao longo do dia. A demência com corpos de Lewy pode afetar o raciocínio e as emoções. Pode causar episódios de confusão e prejudicar a tomada de decisões. Os pacientes podem ter alucinações e viver seus pesadelos. Muitos dos sintomas que o Robin Williams apresentava, tanto os sintomas psicológicos quanto os físicos, podem ser explicados por essa doença no cérebro, a demência com corpos de Lewy. E eu acho que esse é o motivo que o levou, no fim, a tirar a própria vida. A demência com corpos de Lewy não recebe tanta atenção quanto outras formas da doença, mas é o tipo de demência mais comum depois do mal de Alzheimer e o que mais tende a não ser diagnosticado. Cerca de 7 milhões de pessoas têm a doença em todo o mundo. Eu acho que o Robin tocou as pessoas porque ele falava a verdade. A comédia dele sempre foi sobre a verdade. A gente não consegue rir de certas coisas na vida e ele nos ajudava a fazer isso. É raro sermos abençoados com alguém como Robin Williams. E eu acho que, em vez de chorar, devemos ser gratos pelo que ele nos deu. O mundo vai se lembrar de toda a alegria, de toda a gentileza que ele trazia à comunidade e da magia que ele criava no cinema, porque não existem dois Robin Williams, só um, só. He made an enormous amount of people feel a little less alone, and that's the most important. And that's, you know, his memory is one that I have yet to meet people that didn't find it overwhelmingly positive. So I'll just try and focus on that. Potato.